Oi, pessoal. Mais de 2 anos aí sem gravar no canal. Eu estava aqui pensando e preparando, né, o que eu vou fazer com as crianças nessa semana. E aí eu pensei, por que não gravar e partilhar com vocês? O que mais me motivou é que, apesar de serem mais de 2 anos sem postar nada, eu tenho recebido comentários bem legais, assim, principalmente nos vídeos sobre querigma. E então eu resolvi gravar o que eu tô pensando aí em fazer com as crianças nessa semana. É esse novo formato, assim, com slide, porque o outro programa era bem complicadinho para fazer as edições e demandava muito tempo. E até foi por causa disso que eu parei de gravar, por falta de tempo mesmo. Aí, estudando para concurso, eu comecei a observar as videoaulas e pensei, por que não, né? É um jeito mais prático, mais rápido, sem tantas edições, mas eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo e possam aproveitar bastante, tá bom? Bom, o planejamento de um encontro com crianças, ele é muito importante, tá? Porque quando a gente prepara algo, a gente se sente seguro e consegue prender a atenção das crianças. Porque quando a gente sabe as etapas do que vai passar para ela, não tem aquele momento de grande dispersão. Então a gente consegue com que elas fiquem mais tempos concentrados, assim, interessados no que a gente está falando. Setembro é mês da Bíblia. O que eu vou passar aqui serve para um encontro de catequese, serve para um grupinho de oração, serve para qualquer encontro com crianças, né? Hoje eu participo de um grupo do Ministério para as Crianças, tá? Que é ligado à RCC, mas também já fiz encontro de catequese, encontro de coroinhas, e eu sempre uso o querigma, catequese, coisas que eu já partilhei em vídeos anteriores. Então, mês da Bíblia é um mês assim super propenso para a gente trabalhar o querigma da fé e conversão, tá? Em muitos sites, se você jogar aí no Google, querigma, fé e conversão, alguns símbolos vão ser a Bíblia e outros vai ser um carro, né? Então, tanto faz, tanto o carro quanto a Bíblia tem o mesmo significado, que é a conversão, que é a fé através da palavra de Deus, tá bom? Então, como que a gente começa? Preparando o ambiente, né? A acolhida das crianças é muito importante em qualquer evangelização. Quando ela se sente acolhida, ela vai se abrindo, derrubando as barreiras para uma melhor recepção do conteúdo ali que a gente vai passar para ela. Então, se eu vou trabalhar o querigma, fé e conversão, e se você ainda não assistiu, assiste o vídeo sobre o querigma das cores. Fé e conversão, a gente trabalha a cor verde. Então, na preparação do ambiente, eu vou usar e abusar do verde, né? Preparar ali o ambiente, se puder, se quiser, né? Bexiga verde, uma toalha verde, abuse dos elementos verdes, né? Não esqueça que a criança, ela, dependendo da idade, né? Mas pequenininha mesmo, assim, 8, 9 anos, é muito lúdico, né? Então, preparar um ambiente com Bíblia animada, com fantoche, com banner, com desenho, né? Aquelas que tem mais dom, assim, de artesanato, de EVA. Dá para pesquisar aí na internet, dá para fazer um ambiente com pouca coisa, simples, mas que seja acolhedor, tá? Já deixa separado
o que você vai usar. Por isso, o planejamento também é muito importante. Você saber o que você vai fazer com as crianças, não fica aquilo, eu queria fazer isso, mas está faltando isso. Então, se eu for usar desenho, se eu for usar lápis, se eu for contar uma história com fantoche, já separar tudo que você pode vir a usar, separar, deixar na mão, para poder não perder aquele tempo procurando ou deixar de fazer algo porque não encontra, tá? Esse momento da acolhida é um momento da chegada das crianças. Então, você chegou mais cedo, preparou o ambiente e está esperando as crianças. Quando as crianças chegarem, faça uma escuta ativa. Por quê? Ali naquele encontro, né, nesse grupinho de oração, nesse encontro de catequese, a criança ela precisa se sentir aceita como ela é. Ela tem que se sentir livre para ser como ela é, né? Hoje a criança ela está muito privada de ser ela mesma. Eu escuto o tempo todo assim: mas a criança tal é muito chata. Mas a criança tal é muito mal educada. E aí quando eu paro, eu pergunto assim para o adulto que está me falando isso: me fale por que ela é chata. Me conte por que ela é mal educada. E quando essas pessoas vão narrando, eu falo assim, gente, isso que você está falando é ser criança, né? Então, assim, hoje a criança ela é muito cobrada de ter um comportamento de adulto, mas ela é criança. Então, ela não vai ser quietinha, ela vai ser agitada. É isso, ela precisa se sentir acolhida e aceita como ela é. Então, uma escutativa, deixa ela falar, né? Essa semana teve o feriado, né? De 7 de setembro, então eu penso em acolher as crianças perguntando se elas desfilaram na escola, se fizeram algum trabalho sobre a pátria, como foi o feriado delas. Então, deixar elas falarem sem serem interrompidas. Eu acho que o que a criança mais vive hoje é o cala a boca, não fale agora, estou ocupado, né? E não é nem culpa de ninguém aqui, não estou taxando culpados, mas é a correria do dia a dia, às vezes a mãe, o pai tem muita coisa para fazer, tem trabalho, tem preocupações, né? A professora na escola tem tantos alunos, né? Classes aí com 35, 40 alunos. Então, ali na igreja, ali no nosso grupinho, que a gente possa deixar ela ser ela mesma, né? E ter uma escutativa, de não ficar cortando ela, mas deixar que ela se sinta à vontade para contar o que ela quiser. E a gente demonstrar o interesse, né? Perguntar, incentivar, olhar no olho, né? Dar uma atenção mesmo. Nesse momento da acolhida, é um momento que também a gente vai incentivar o interrelacionamento ali entre elas, né? Se é um grupo de catequese, por exemplo, elas já se conhecem, né? Agora a gente já está em setembro, todas elas já se conhecem. Então, mas no grupo de oração, não. Cada vez vem uma criança diferente, né? Tem as que são fixas, que vêm sempre, mas uma vez ou outra aparece crianças que vêm uma vez e não volta mais, ou que vem uma sequência de vezes e depois não aparece mais. Então, observar, tem alguma criança nova? Promover que ela se apresente, que os outros se apresentem para ela, que todos digam que ela é bem-vinda. E nesse momento da acolhida, é importante fazer o resumo do que vai acontecer e deixar bem claros quais são as regras daquele encontro. Então, neste encontro específico, né? Oi, crianças, hoje a gente está falando sobre o mês da Bíblia, setembro, né? Vocês sabem que mês que a gente está? Setembro. Quem veio na missa? Setembro é o mês da Bíblia. Então, no encontro de hoje, a gente vai estar falando sobre a Bíblia, vai ter uma atividade muito legal. Então, assim, vai ter um momento de oração, depois vai ter um momento de vocês irem no banheiro e beber água, vocês esperem um momento
que a tia falar para ir no banheiro, a gente vai levar todo mundo no banheiro. Quem quiser água, vai ter o momento da água. No nosso grupinho, uma colega nossa fez uma caixa bem decorada para colocar celular. Então, assim, porque a gente observou que as crianças estavam chegando com o celular ou com um brinquedo e isso atrapalha, né? Então, olha, a nossa caixinha, vamos estar recolhendo os celulares, vamos colocar na caixinha, depois no final a gente vai estar devolvendo. Então, é nesse momento da acolhida que é importante fazer um resumo do que vai ser feito naquele dia, ó, vai ter a história, depois vai ter a água, vai ter a brincadeira, e depois a gente vai fazer oração e vamos embora. Então, faça o resumo, porque assim ela se sente segura. Quando ela sabe o que vai acontecer, ela não fica ansiosa, tá? E aproveita para estabelecer as regras. Por quê? Porque mais lá para o final, se um ou outro fazer uma baguncinha ali, esquecer ou dispersar, você consegue retomar o início, falar assim, olha, lembra o que a gente combinou no início? Então, vamos fazer o combinado. Então, ela um pouco que se compromete e você consegue ter um maior controle, tá bom? Isso dá certo, eu já fiz. Então, passado esse momento da acolhida, não existe, né, um encontro católico sem a gente fazer uma oração inicial. E é o sinal da cruz. O sinal da cruz é mais do que um sinal, é uma oração, é quando a gente invoca, né, para estar ali conosco nesse encontro, a Santíssima Trindade. Então, além de fazer o gesto, a gente vai explicar o gesto para as crianças e aproveita a oportunidade para falar um pouco quem é o Deus Pai, Criador, quem é o Deus Filho, né? Jesus Cristo, que morreu na cruz, quem é o Espírito Santo. Então, faz do sinal da cruz uma oração mesmo, né? E aproveita um momento para explicar sobre a Santíssima Trindade, tá bom? Reforçando aí, então, como vai ser um encontro, né, sobre a Bíblia, no mês da Bíblia, então a gente vai usar e abusar do querigma Fé e Conversão da cor verde. Sendo um encontro do Ministério para as Crianças, eu vou fazer o terço querigmático, tá? Isso eu, né? A gente aqui começa com o terço querigmático. Não vou rezar as 6 contas, tá? A gente vai rezar somente a cor verde, que é Jesus aumenta a minha fé e muda a minha vida. Se você ainda não conhece o terço querigmático, eu posso, em outro momento, fazer um vídeo explicando o terço querigmático, ou que você entre no site, no blog da tia Paula, tá? A todo momento as minhas fontes eu tô colocando aí nos slides para vocês estarem acompanhando e vai ter lá no site da tia Paula mais sobre o terço querigmático, tá bom? Então, como eu estou trabalhando o querigma Fé e Conversão, então eu vou aí rezar o terço a cor verde. E aí pode fazer assim, os meninos falam e as meninas respondem, são 10 contas, né? 10, cada um faz uma conta, aí precisa usar da criatividade. Passando o terço, a gente faz uma parte de animação com músicas. Então, eu coloquei aí, eu pensei em 3 músicas, né, que tem a ver com o mês da Bíblia, mas também isso é um planejamento, gente. Toda vez que a gente planeja, é só uma direção, um norteador. Só que ali no momento, dependendo das crianças que forem ou o que elas pedirem,
a gente vai mudando e vai adaptando de acordo com as crianças também, tá bom? Nada aqui ai, tem que ser assim, né? Então, eu escolhi 3 músicas, tá? Toda a Bíblia é comunicação, do Padre Zezinho. Leia a Bíblia das 3 palavrinhas. E o Molinho para Jesus, que elas adoram. Elas gostam muito. Essa e a música dos animais. Então, e aí a gente vai colocando o que ela vai pedindo, tá? Infelizmente, não são todos que têm violão, né? Ou alguém para tocar. E aí é caixinha de som, é gogó, é levar elas a cantar. E não deixar de que seja divertido. Ah, não vou cantar porque não tenho ninguém que toque. É caixinha de som mesmo, ligo o Bluetooth no celular e vamos que vamos, pedindo para as mais desinibidas me ajudar num passinho. E assim a gente começa com muita alegria para abrir o coração e deixar a noite alegre para todas as crianças, tá bom? Uma coisa que sempre eu ouvi nas formações e que as tias formadoras batem muito na tecla, é que a animação é diferente de louvor, né? Por muito tempo eu fiz da animação um louvor, né? Só que eu aprendi que não é, então comecei a separar. Então, terminei a animação com as músicas, eu vou para o louvor. E aí, no louvor, a gente sempre tenta colocar alguma dinâmica, alguma coisa para elas não ser algo só falado, né? Porque a criança, ela aprende brincando. E aí, para essa semana, eu coloquei o louvor das letras embaralhadas na playlist aí do canal, tem essa brincadeira. Mas basicamente, eu recortei 3 alfabetos, né? Letra A, B, C, D, E. 3 de cada, que eu peguei o molde na internet. E aí eu coloco tudo num saco e sacudo. E aí elas vão tirando a letra. E aí, conforme a letra que elas vão pegando, elas vão falar um louvor com aquela letra. Então, tirou a letra A, o que eu louvo a Deus porque Ele é amor, né? Tirei a letra B, eu louvo a Deus porque Ele é bondoso. E aí cada criança vai tirando as letras e aí dependendo do tempo, cada uma e da quantidade de crianças, né? Cada uma tira 2 ou tira 3 palavras, letras, né? Para falar várias palavras. Ou o que dá para fazer também, que eu já fiz com as crianças e o resultado foi bem bacana, eu imprimi 4 conjuntos de alfabeto, separei elas em 2 equipes, né? Ou meninos e meninas, né? Ou se você não tiver um número parecido de meninos e meninas, monta 2 equipes, embaralha as letras e elas têm que montar 2 ou 3 louvores, né? Palavras de louvor com aquelas letras que estão lá. Elas gostam bastante também, tá? Aí deixa livre. Então já fizemos, né? A acolhida, onde teve um bate-papo com as crianças, a animação e o louvor. Agora é hora do banheiro e beber água, né? Fazendo disso uma rotina, elas não vão ficar interrompendo toda hora para ir no banheiro e beber água. Se elas sabem que tem um momento em que vai parar para beber água e ir no banheiro, elas conseguem esperar esse momento, tá? Mas isso é bastante depois de algum tempo, assim, né? Acho que as nossas crianças demoram uns 3 anos fazendo essa rotina. 3 anos? 3 meses, mais ou menos. Eu não sei agora. E eu não vou editar esse vídeo. Então, não sei se eu falei 3 anos, mas não foi. Foi 3 meses, tá? Então, assim,
fazendo dos encontros sempre a mesma rotina, não é ser igual, mas é o mesmo ciclo, tá? Elas mesmo acabam animando a hora que tem que animar, se acalmando, né? A hora que tem que se acalmar, porque elas já sabem exatamente o que vai acontecer e o que se espera dela. Então, deu um tempinho, foi no banheiro, beber água, volta, porque vai estar na hora da palavra, tá? Pode ser pregação, né? Aí podem usar várias palavras, tá? Como é mês da Bíblia, e aí eu tô pensando em trabalhar, né, a Bíblia com elas, então vai ser um momento onde eu vou explicar o que é a Bíblia, qual é a origem da Bíblia, que a Bíblia é um conjunto de livros, falar o número de livros que tem a Bíblia, que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, né? Que o Antigo Testamento é antes de Jesus, que o Novo Testamento começa com Jesus, com o nascimento de Jesus, que tem os evangelhos. E aí, gente, vocês são livres, tá? Para falar assim, mais ou menos isso que eu tô falando, né? Que eu pensei em falar, por quê? Porque vai ter a ver com a atividade que eu quero fazer depois. Então, aqui seria bem uma catequese bem básica mesmo, né? E aí, fazer uma pequena oração, depois de explicado tudo, né? E aí eu posso até levar a Bíblia mesmo, né? Mostrar, abrir. Criança, quem tem a Bíblia em casa? Né? Quem tem a sua Bíblia, quem usa a Bíblia da mãe, quem tem Bíblia de criança, deixar elas também participarem, né? Abre a Bíblia, vem aqui, mostrar para ela, deixar elas pegarem, né? Posso levar desenhos e aí as ideias vão surgindo, né? Terminei de explicar para que meu grupo é quinta, tá? Então, assim, para esta quinta, eu pensei em ficar exatamente nisso, tá? Que a Bíblia é um conjunto de livros, que foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu, que tem o Antigo Testamento, é tudo o que aconteceu antes de Jesus, que os evangelhos contam a história de Jesus, que depois tem a parte dos que conta a vida dos apóstolos, que São Paulo escreveu várias cartas, e que a Bíblia é muito importante porque é através dela que a gente conhece Deus, é através dela que a gente se aproxima e tem uma experiência com Jesus. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E é através da palavra que a gente vai conhecer Deus, né? E é a partir da palavra que vem a conversão, né? Que eu deixo de ser. Uma vez que eu me encontro com Jesus, e aí com Jesus na palavra, eu não consigo mais ser o mesmo. Então, quando eu não sou mais o mesmo, eu mudei de vida, eu me converti, tá? Penso em dizer mais ou menos essas palavras, tá? E aí, para encerrar, eu faço uma oração daquelas onde eu falo e eles repetem, tá? Nesse momento, eu gosto de fazer esse tipo de oração. Mas aí vai depender da idade das suas crianças. Se as suas crianças são mais... tem mais idade, né? 10, 9, 10 anos... Aí dá para cada uma fazer uma oração espontânea, né? Ou todas juntos fazerem uma oração espontânea. Como as minhas são menores, então eu falo e elas repetem ali o que no momento Deus brotar do meu coração. Até porque nessa hora da palavra, gente, quando a gente fala em evangelizar crianças, não é eu falo e elas ficam quietas escutando, né? Elas também vão falar, elas também vão participar, e eu tenho que ter aquela sensibilidade de saber o momento de deixar falar, o momento de cortar para não estender e não fugir muito do assunto, mas com sensibilidade, tá bom?
Então, não se alongar muito nesse momento da palavra, porque elas vão se dispersar. Se eu ficar 15 minutos falando, elas vão se dispersar, assim, no máximo 5, 7 minutos, tá ótimo, tá? É bem objetivo. E trazer algum versículo, né, sobre a palavra, sobre Deus. Eu ainda vou acrescentar, tá? E qualquer coisa depois eu acrescento no vídeo para vocês, tá bom? Trazer um versículo, um capítulo aqui para esse momento. E aí vem a atividade de fixação. Então, todas as vezes que eu levo uma palavra para uma criança, eu preciso fazer uma atividade para ela fixar aquele conteúdo, tá? Como eu pretendo falar sobre o Antigo e Novo Testamento, que existe essa separação, que o Antigo Testamento é antes de Jesus, que o Novo Testamento é depois de Jesus, então, o que eu imaginei, tá? Eu vou levar 2 cartolinas, né? A cartolina inteira, e vou desenhar uma Bíblia em cada cartolina, tá? Uma Bíblia vai simbolizar o Antigo Testamento e a outra Bíblia vai simbolizar o Novo Testamento. Então, vai ter o desenho da Bíblia em branco, como tá aí no slide, tá bom? E aí, eu vou levar separado desenhos, porque as minhas crianças nem todas sabem ler e escrever perfeitamente, tá? Então, assim, pode ser com figuras, mas pode ser com palavras também. Então, eu vou juntar desenhos do Antigo Testamento, de passagens do Antigo Testamento e desenhos do Novo Testamento. Só que vai estar tudo embaralhado, tá bom? Então, eu vou ter desenhos sobre a criação, sobre Davi e Golias, sobre Jonas, Daniel na cova dos leões, José, o que você achar, o que você Deus te inspirar, né? Tente lembrar aí histórias que você já contou para elas ao longo deste ano e vai colocando, tá? Histórias ali de Jesus, do Evangelho, a cura do Bartimeu, as bodas de Caná, o milagre da multiplicação, a parábola do semeador, Jesus bom pastor. Aí eu coloquei São Pedro e São Paulo, a conversão de Paulo, o Pentecostes. Então, assim, vários desenhos sobre as passagens que tem na Bíblia, tá? Eu vou colocar tudo misturado. Eu vou fazer desenhos, tá? Mas pode ser com palavras também. E aí, como vai ser? Vou colocar tudo junto e cada criança vai vir pegar um desenho e ela vai ter que colar no livro correspondente, se está no Antigo Testamento ou se está no Novo Testamento, tá? Eu gosto de fazer como? Deixar livre. Quem quer vir, né? Porque as corajosas, as desinibidas, elas vêm e pegam e já vai explicar um pouquinho do jeito delas. Então, eu vou falar assim, quem quer começar? Não vou fazer aleatório, ela vai poder escolher. Por quê? Porque aí ela vai escolher uma história que ela saiba contar. Aí ela vai mostrar o desenho para as outras crianças e ela vai contar do jeito dela ali, que figura que é aquela, que passagem que é aquela. Vai incentivar os outros amiguinhos a ajudar, a complementar, a acrescentar o que ela quiser. E ela vai colar no livro correspondente, se é Antigo Testamento ou se é Novo Testamento, tá? Então, vou fazer com figuras, mas pode ser com palavras. Eu deixei aqui os sites dos desenhos, tá? E essa foi a minha ideia para essa semana. Se vai dar certo, eu creio que sim, pela minha experiência, né? Pelo conhecimento que eu tenho com essas crianças,
Eu sei que elas vão gostar, mas depois eu gravo um vídeo contando para vocês como é que foi. Essa dinâmica eu nunca fiz, né? Me ocorreu essa ideia agora, assim, preparando, e eu espero que elas gostem, tá? Se você não se identificou, se você acha que não é legal, ou que não tem nada a ver com as suas crianças, eu deixei aqui, tá? Aqui, né? Acho que tá em cima. Um site do Catequistas Brasil tem 5 dinâmicas de Bíblia. 5, bem legais, né? Então, não quero fazer essa. Tem 5 aí, tá? Claro que se pesquisar na internet vai ter muito mais, né? Fica a dica aí para. Esse é um canal católico, então procurem fontes católicas, tá? Tem o blog da Tia Paula, tem a Aparecida Devotos Mirins, tem um Amiguinho de Deus. Então é isso, tá bom? Tá aí os sites, tem a dinâmica. Sendo um grupo, se for catequese, né, a gente encerra. Se não for catequese, se for grupo de oração, aí é o momento que a gente vai fazer a oração do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo das crianças, tá? Então eu encerro as histórias com elas contando, elas mesmo contando e separando os livros, e aí eu reforço que a Bíblia vem de uma inspiração do Espírito Santo, né? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que fizeram, e que a gente precisa do Espírito Santo para que essas histórias entrem no nosso coração e nos converta, né? Que nos leve a transformação, né? A uma nova vida. E aí, então, nesse momento, eu faço uma oração do Espírito Santo com as crianças e a gente conduz o batismo no Espírito Santo, tá bom? Para encerrar, sempre tenha um plano B. Por quê? Eu não sei quanto tempo essa dinâmica vai demorar, vai se desenvolver, né? Pode ser que cada figura que eu leve, a criança demore bastante, ela queira contar tudo, ou possa ser que ela só fale, é Jonas, acabou, não fale mais nada, não conte mais nada, né? Então, também vai depender, às vezes pode ter 8 crianças e às vezes 20 crianças, então, por não saber o tempo, a gente costuma sempre ter um plano B, porque se for muito rápido, você vai ficar com um espaço de tempo ocioso. E aí é que elas vão dispersar e os adultos vão brigar com a tia, que elas estão fazendo barulho. Então, é sempre bom ter um plano B. O plano B pode ser uma brincadeira ou pode ser levar desenho para pintar, né? Dependendo da idade da sua criança, né? Crianças ali 5, 6 anos, elas gostam muito de pintar. Às vezes eu nem quero dar desenho, mas elas, tia, tem desenho, tem desenho. Aí pode usar massinha de modelar, pode usar alguma coisa de colar, uma brincadeira com bola. E aí, vocês gostando desse novo formato de vídeo, né, que é mais fácil para eu fazer, eu vou tentando passar algumas brincadeiras, até que eu uso e que eu pesquiso na internet, tá bom? Encerrando, missão de casa e oração final. Missão de casa dá para ela algo para ela propagar o evangelho, né? Para ela sair em missão. Então, olha, vocês vão ter como missão hoje ler uma história da Bíblia para alguém de casa, né? Contar sobre o Antigo e o Novo Testamento para 3 coleguinhas da escola. E aí
a criatividade surge, ou então, quando elas começam a estar acostumadas, sim, se todo encontro você passa uma missão de casa, vai chegar num ponto que você vai poder falar para elas assim: e aí, o que, que nós vamos fazer de missão de casa? Elas são ótimas. Gente, eu amo trabalhar com criança, porque as poucas vezes que eu preguei para adulto, é assim: você fala e todo mundo escuta e fica assim, né? Agora, com criança, você fala um negocinho, ela já te devolve e tem uma troca bem bacana. E você é mais aquele mediador, na verdade, né? Você não é aquele que está lá e deposita tudo. Você é o mediador. E isso é o mais bacana. Faz a oração final e depois me conta o que que vocês acharam do grupo, se vocês fizeram, se deu certo, o que vocês acharam e o que que vocês acharam desse novo formato de vídeo aí, ó, 2 anos sem gravar vídeo aqui no canal, né? Desculpa ser repetitiva, mas é por causa que é muito trabalhoso o tipo de vídeo que eu fazia, né? Eu fiz muitos vídeos na pandemia, então era um editor de filme para colocar aquelas letras, para colocar aqueles desenhos, tomava muito tempo. E aí acabou a pandemia, eu voltei a trabalhar, eu voltei às atividades, né? Pensei em retomar várias vezes, aí tive uns problemas pessoais, comecei a estudar para concurso, mas deu sempre. Passei por um deserto espiritual, mas Deus, uma certeza eu sempre tive: eu sou evangelizadora de crianças e meu lugar é junto com Jesus ali, na obra, na evangelização. E eu estudando para concurso, esse jeito de slide e tá passando, eu achei simples, achei um programa mais fácil. E vamos ver aí, se vocês gostarem, eu vou trazer mais conteúdo, tá bom? Então, obrigada, muito obrigada, Deus abençoe. Se você fizer, volta aqui para me contar, tá bom? Beijão.